O salão do Mirante dos Anjos exalava sofisticação. Cristais pendiam do teto como gotas de chuva congeladas no tempo, refletindo a luz dourada das luminárias sobre as toalhas de linho branco. Marina Silva ajeitou o avental pela 10ª vez naquela noite, tentando ignorar o aperto no estômago que a acompanhava desde que atravessara a porta giratória às 17 horas. 6 anos trabalhando ali, e o frio na barriga nunca passava completamente. Não quando você conhecia os bastidores. A porta da cozinha bateu com força e ela estremeceu. Rodrigo Mendes, o gerente, surgiu com seu sorriso profissional pregado no rosto. Mas os olhos faiscavam aquela urgência que Marina aprendera a temer. Ele se aproximou dela e de Carla, a colega que organizava as taças na mesa 17. Atenção, meninas. O movimento está forte hoje e precisamos bater a meta. Empurrem os pratos executivos, principalmente o risoto de camarão e o filé ao molho madeira. E lembrem-se, a casa não aceita reclamações. Qualquer problema vira desconto no salário de vocês. Entendido? Marina assentiu mecanicamente. Carla baixou os olhos. Era sempre assim. Rodrigo transformara o restaurante mais elegante de São Paulo em um campo minado, onde os funcionários pisavam em ovos todos os dias. As metas absurdas, os descontos injustos, a pressão constante. Mas o pior não era isso. O pior era o que acontecia na cozinha, longe dos olhos dos clientes que pagavam R$ 300 por um jantar. Ela já vira Rodrigo ordenar que molhos requentados fossem servidos. Já presenciara ingredientes vencidos sendo disfarçados com temperos fortes. Já ouvira ele gritar com o chefe de cozinha, seu Antônio, um senhor de 60 anos que precisava daquele emprego para sustentar a esposa doente. E o que mais doía era o silêncio. Todos sabiam, ninguém falava. Mesa 9, Marina, casal de meia-idade, parecem ter dinheiro. Capricha. Rodrigo afastou-se deixando um rastro de perfume caro e ameaças implícitas. Marina respirou fundo, pegou o bloco de pedidos e caminhou até a mesa indicada. O homem era discreto, usava óculos de armação fina e folheava o cardápio com atenção genuína. A mulher ao seu lado sorria, enquanto comentava algo sobre a decoração. Clientes normais, pessoas normais, que não faziam ideia do que sustentava aquele luxo todo. Boa noite. Meu nome é Marina e vou atendê-los hoje. Posso oferecer uma entrada enquanto escolhem o prato principal? O atendimento fluiu com naturalidade. O casal pediu uma entrada de carpaccio e, para o prato principal, o filé ao molho madeira que Rodrigo tanto insistira. Marina anotou tudo, forçou um sorriso caloroso e levou o pedido para a cozinha. Quando atravessou a porta de vai-vem, a máscara caiu. A cozinha era um contraste brutal. O cheiro de gordura queimada misturava-se com o vapor das panelas. Seu Antônio suava sobre o fogão, os ajudantes corriam de um lado para o outro e, no canto, Rodrigo conferia o estoque com uma expressão carrancuda. Marina entregou o pedido e voltou para o salão, mas não antes de ouvir a ordem que gelou seu sangue. Antônio, usa aquele molho madeira de ontem. Ninguém vai perceber, reduz o desperdício. O velho cozinheiro hesitou apenas um segundo antes de assentir. Marina fingiu não ter ouvido e voltou para o salão com as pernas bambas. Quantas vezes mais ela fingiria não ver? Quantas vezes mais seria cúmplice daquilo? A noite avançou em um turbilhão de pedidos, sorrisos forçados e pratos que iam e vinham. Marina atendia a mesa 9 com atenção redobrada, como se a gentileza pudesse compensar a trapaça que estava por vir. O casal parecia satisfeito com a entrada. Conversavam baixo, riam de vez em quando. Pessoas boas, pensou Marina, que merecem comida de verdade, não sobras requentadas. Quando o prato principal chegou, ela o serviu com mãos trêmulas. O filé estava perfeitamente selado, as batatas rústicas douradas e o molho madeira brilhava sob a luz suave. Lindo por fora, podre por dentro, como tudo naquele lugar. Bom apetite, qualquer coisa, estou à disposição. Ela afastou-se rapidamente, não querendo presenciar a primeira garfada. Ocupou-se com outras mesas, enchendo taças de água, retirando pratos vazios, sempre atenta ao casal da mesa 9 pelo canto do olho. 10 minutos se passaram. 15. Talvez realmente ninguém percebesse. Talvez ela estivesse exagerando.
Talvez... Marina. A voz do homem era baixa, mas firme. Ela virou-se e viu que ele acenava discretamente. O coração dela disparou. Aproximou-se da mesa com um sorriso que não alcançava os olhos. Sim, senhor. Algo errado? O molho está com um gosto estranho. Meio ácido. Parece requentado. As palavras caíram como pedras no estômago de Marina. A mulher ao lado do homem franziu a testa e provou o próprio prato, concordando com um aceno. Marina olhou para o molho, depois para o casal, e sentiu o mundo estreitar ao seu redor. Ela podia mentir. Era o que Rodrigo esperava. Era o que todos faziam. Ou podia... Vou verificar com a cozinha imediatamente. Me dá um momento, por favor. Ela praticamente correu até os fundos, o coração batendo tão forte que abafava os sons ao redor. Na cozinha, seu Antônio estava concentrado em outro pedido. Rodrigo, no entanto, estava bem ali, conferindo uma nota fiscal. Marina respirou fundo. Rodrigo, a mesa 9 reclamou do molho madeira. Diz que está ácido, com gosto de requentado. O gerente ergueu os olhos lentamente. A expressão dele transformou-se. O sorriso profissional deu lugar a uma máscara de irritação mal contida. Ele largou a nota fiscal, caminhou até Marina e a segurou pelo braço com força suficiente para machucar. Você vai voltar lá e dizer que está tudo perfeito, que nosso molho é feito na hora e passa por controle de qualidade rigoroso. Vai sorrir, vai ser convincente e vai fazer aquele cliente engolir essa reclamação junto com a comida. Ou você está demitida. Agora. Entendeu? Marina sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas não de tristeza. Era raiva. Raiva acumulada de 6 anos de abusos, de salários descontados injustamente, de colegas humilhados, de clientes enganados. Ela puxou o braço com força, libertando-se do aperto de Rodrigo. Não. O quê? Eu disse não. Eu não vou mentir. O silêncio que se seguiu foi tenso o suficiente para fazer até seu Antônio parar e olhar. Rodrigo estreitou os olhos, a mandíbula tensa. Então você vai se arrepender. Ele saiu na frente dela em direção ao salão. Marina o seguiu, as pernas tremendo, mas decidida. Quando chegaram à mesa 9, Rodrigo ativou seu modo charmoso, todo sorrisos e solicitude. Boa noite. Sou Rodrigo Mendes, gerente do Mirante dos Anjos. Soube que houve um pequeno mal-entendido com o molho. Posso assegurar-lhes que todos os nossos molhos são preparados diariamente com ingredientes frescos e passam por rigoroso controle de qualidade. Marina aqui pode confirmar, não é mesmo? Ele virou-se para ela com um sorriso que era pura ameaça. Todos os olhos do salão pareciam estar sobre eles. O casal aguardava. Rodrigo aguardava. O restaurante inteiro aguardava. Marina fechou os olhos por um instante, pensou na conta de luz atrasada, no aluguel que vencia na semana seguinte, na mãe que dependia de parte do seu salário, e então pensou em si mesma olhando no espelho toda manhã. Não posso confirmar. A frase saiu mais alta do que ela pretendia. Algumas cabeças viraram. Rodrigo empalideceu. O molho foi requentado. Ontem eu mesma ouvi a ordem. Ele está usando comida de ontem para reduzir custos e aumentar o próprio bônus. E isso não é a primeira vez. Isso acontece aqui toda semana. O silêncio que tomou conta do Mirante dos Anjos foi absoluto. Talheres pararam no ar. Conversas morreram no meio. Até a música ambiente pareceu diminuir. Rodrigo estava vermelho, as veias saltadas no pescoço. Você está louca. Você está completamente louca. Você está demitida. Pega suas coisas e sai daqui agora antes que eu chame a segurança. Clientes começaram a levantar-se, alguns pedindo a conta apressadamente. Uma senhora na mesa ao lado empurrou o prato para longe com nojo. O casal da mesa 9 permaneceu sentado, o homem observando tudo com uma atenção estranha, quase analítica. Marina sentiu as lágrimas finalmente escorrerem, mas não de derrota. Ela estava livre. Finalmente livre daquele peso. Pegou a bolsa no vestiário dos fundos sob os olhares perplexos de Carla e dos outros colegas e saiu pela porta da frente com a cabeça erguida. Lá fora, a noite paulistana estava fria.
Marina abraçou-se, tremendo, e olhou para trás uma última vez. Através dos vidros do restaurante, viu o caos que deixara para trás. Viu Rodrigo gesticulando furiosamente, tentando controlar a situação. Viu clientes abandonando mesas. E viu o homem da mesa 9 pagar a conta com calma, deixar uma nota generosa sobre a mesa e sair silenciosamente pela porta lateral. Ele olhou para ela por um segundo, apenas um segundo, e algo naquele olhar fez Marina sentir que a história estava longe de terminar. Ela virou-se e caminhou para o ponto de ônibus, sem saber que aquele ato de coragem mudaria não apenas sua vida, mas o destino de todos envolvidos naquela noite fatídica. O apartamento de Marina ficava no bairro da Liberdade, terceiro andar de um prédio sem elevador que já fora elegante nos anos 70. Ela subiu os degraus lentamente, cada passo pesando como chumbo. A adrenalina da confrontação tinha evaporado durante a viagem de ônibus, deixando apenas o medo cru e a realidade nua e crua. Ela estava desempregada. A porta rangeu quando ela entrou. O apartamento pequeno e acolhedor que sempre fora seu refúgio agora parecia uma prisão. Aluguel vencendo em 6 dias. Conta de luz atrasada. A mensalidade da fisioterapia da mãe, que morava em Santos e dependia de parte do salário dela. Marina jogou a bolsa no sofá e deixou-se cair ao lado, encarando o teto rachado. O telefone vibrou. Uma mensagem, depois outra e outra. Marina pegou o aparelho com mãos trêmulas e sentiu o estômago revirar ao ler o nome. Rodrigo Mendes. Você cometeu o maior erro da sua vida. Vou garantir pessoalmente que você nunca mais trabalhe em nenhum restaurante desta cidade. Vou falar com todos os meus contatos. Seu nome vai ficar queimado. Pensa bem no que você fez. Mais mensagens chegavam em sequência, cada uma mais ameaçadora que a anterior. Marina sentiu as mãos gelarem. Rodrigo tinha contatos por toda São Paulo. Ele conhecia donos de restaurantes, gerentes de hotelaria, chefes de buffets. Se ele realmente quisesse destruir a reputação dela, conseguiria. Ela bloqueou o número com dedos trêmulos e jogou o telefone no sofá. As lágrimas vieram então quentes e abundantes. Não lágrimas de arrependimento pelo que fizera, mas de exaustão, de medo do amanhã, da sensação de estar completamente sozinha contra um sistema maior do que ela. Marina não sabia, mas naquele exato momento, a 40 minutos dali, no escritório particular do Mirante dos Anjos, Rodrigo Mendes passava pelo pior momento de sua carreira. Ele estava sentado diante de uma pilha de cancelamentos de reservas. 2 grupos grandes tinham desmarcado jantares corporativos para a semana seguinte. As redes sociais começavam a ferver com comentários sobre o incidente. Alguém filmara parte da discussão, e o vídeo já tinha 3.000 visualizações. Rodrigo passou a mão pelo cabelo, tentando controlar o pânico. Ele ligara para o proprietário administrativo, Fernando Almeida, um empresário que cuidava das finanças, mas raramente aparecia no restaurante. A conversa fora desastrosa. Como você deixou isso acontecer, Rodrigo? Como? Fernando. Foi uma funcionária problemática, uma louca que inventou histórias. Eu já a demiti e vou processar ela por difamação. Você tem noção do estrago que isso causa? Temos investidores de olho no negócio, uma auditoria programada. E agora isso. Rodrigo desligara, prometendo resolver tudo, mas sabia que estava em apuros, e a última coisa que ele precisava era de mais problemas. Então decidiu que a melhor defesa era o ataque. Por isso mandara as mensagens para Marina. Intimidação sempre funcionara antes. O que Rodrigo não sabia era que seu ato de intimidação estava sendo observado. Na manhã seguinte, Marina acordou com os olhos inchados e uma dor de cabeça latejante. Precisava agir. Não podia simplesmente desmoronar. Preparou um café fraco, sentou-se à mesinha da cozinha e abriu o notebook velho. Começaria a procurar emprego, mesmo sabendo que Rodrigo já estaria espalhando veneno sobre seu nome. A campainha tocou. Marina franziu a testa. Não esperava ninguém. Pelo olho mágico, viu um homem de terno cinza, maleta de couro na mão. Ele parecia sério, mas não ameaçador. Mesmo assim, ela manteve a corrente na porta ao abrir.
Marina Silva? Sim, quem é o senhor? Meu nome é Dr. Paulo Veríssimo. Sou advogado. Posso entrar? Tenho uma proposta que pode interessar a você. Marina hesitou, mas algo na postura calma do homem a fez ceder. Ela abriu a porta e ele entrou, olhando ao redor do apartamento modesto com respeito, sem julgamento. Desculpe o susto matinal. Eu estava jantando no Mirante dos Anjos ontem à noite com minha esposa. Vi tudo o que aconteceu. Aliás, gravei parte do áudio da sua demissão abusiva. Espero que não se importe. Marina arregalou os olhos. O senhor gravou? Sim. Sou advogado trabalhista há 20 anos e reconheço uma demissão ilegal quando vejo uma. O que aquele gerente fez é coação, assédio moral e demissão, sem justa causa em praça pública. Você tem um caso forte. Ele abriu a maleta e tirou alguns papéis. Além disso, imagino que ele tenha tentado intimidá-la depois. É o padrão de comportamento desse tipo de pessoa. Marina assentiu lentamente e mostrou as mensagens bloqueadas. Paulo Veríssimo sorriu de um jeito que não tinha nada de alegre. Era o sorriso de quem acabara de encontrar a peça que faltava. Perfeito. Isso é crime. Ameaça e coação. Marina, se você quiser, eu posso ajudá-la a processar tanto o gerente quanto o restaurante. Pro bono, sem custo inicial. Apenas pegaria uma porcentagem, se ganhássemos. Por que o senhor quer me ajudar? Paulo guardou os papéis e olhou para ela com sinceridade. Porque tenho 3 filhas. E se um dia alguma delas tiver a coragem que você teve ontem, espero que alguém esteja lá para protegê-las também. Às vezes a justiça precisa de uma pequena ajuda para alcançar quem merece. Marina sentiu um nó na garganta, mas desta vez não de medo. Era esperança. Ela aceitou a ajuda com um aperto de mão firme. Paulo orientou-a sobre os próximos passos. Documentar tudo, não responder às provocações de Rodrigo e fazer uma denúncia à vigilância sanitária sobre as práticas irregulares do restaurante. Depois que o advogado saiu, Marina sentiu-se estranhamente energizada. Não estava mais sozinha. Ela pegou o telefone e fez a ligação anônima para a vigilância sanitária, relatando tudo: os molhos requentados, os ingredientes vencidos, as práticas anti-higiênicas. Sua voz tremia, mas não vacilou. 3 dias depois, o Mirante dos Anjos recebeu uma visita surpresa. 2 fiscais da vigilância sanitária chegaram sem aviso prévio durante o horário de almoço e exigiram acesso total à cozinha. Rodrigo quase teve um colapso nervoso. A inspeção foi meticulosa e brutal. Encontraram recipientes com datas de validade vencidas, ausência de controle de temperatura adequado, utensílios mal higienizados e registros de estoque falsificados. A autuação foi imediata, multa pesada e risco de interdição caso as irregularidades não fossem sanadas em 30 dias. Fernando Almeida, o proprietário administrativo, foi convocado às pressas. Ele chegou ao restaurante no final da tarde, lívido de raiva, e encontrou Rodrigo tentando se justificar. Eu posso explicar. Foi aquela funcionária louca que nos denunciou. É uma retaliação. Retaliação por quê, Rodrigo? Por que ela teria motivos para nos retaliar se tudo aqui estivesse correto? Fernando olhou para o relatório da vigilância e sentiu um calafrio percorrer a espinha. As irregularidades eram exatamente o que precisavam esconder dos investidores que estavam considerando comprar uma participação na rede de restaurantes que ele administrava. Se isso vazasse, o negócio inteiro desmoronaria. Você tem 1 semana para resolver isso. 1 semana para fazer essa mulher retirar a denúncia, para limpar nossa imagem e para garantir que isso nunca mais aconteça. Ou você está fora. Entendeu? Rodrigo engoliu seco e assentiu, mas por dentro estava em pânico. Como ele poderia fazer Marina retirar uma denúncia anônima? Como poderia limpar uma situação que já estava nas redes sociais? E, pior, como explicaria tudo isso aos investidores? Ele não sabia, mas o jogo já estava perdido, e o pior ainda estava por vir. Marina, enquanto isso, começava a reconstruir sua vida. Com a ajuda de Dr. Paulo, ela organizara toda a documentação necessária para o processo trabalhista. Carla, sua antiga colega,
entrar em contato secretamente para oferecer testemunho sobre as práticas abusivas de Rodrigo. Outros funcionários, sentindo que finalmente alguém tinha coragem de enfrentá-lo, começaram a sair das sombras também. Mas Marina ainda estava desempregada. As contas continuavam vencendo. Ela fez alguns trabalhos temporários, entregando panfletos e vendendo cosméticos porta a porta, qualquer coisa para juntar dinheiro. Era humilhante depois de 6 anos como garçonete profissional, mas ela não se permitia desmoronar. Uma manhã, 2 semanas após a demissão, ela recebeu um e-mail inesperado. O remetente era desconhecido, mas o assunto dizia: reunião de oportunidade. Curiosa e desconfiada, Marina abriu. A mensagem era breve e formal. Solicitava sua presença em uma reunião na sede administrativa do Mirante dos Anjos. Não explicava o motivo, apenas fornecia data, hora e a garantia de que não haveria retaliações. Marina mostrou o e-mail para Dr. Paulo, que aconselhou cautela, mas também curiosidade. Pode ser uma tentativa de acordo, ou pode ser uma armadilha. Mas você tem direitos, Marina, e eu vou com você se quiser. Ela aceitou a companhia do advogado. No dia marcado, vestiram-se formalmente e dirigiram-se ao endereço indicado. Era um prédio comercial elegante na região da Avenida Paulista. Nada que Marina esperasse. Ao entrarem na sala de reuniões, ela viu Fernando Almeida e outros 2 homens de terno. Todos pareciam sérios. Rodrigo não estava lá, o que era ao mesmo tempo um alívio e um mistério. Senhorita Silva, obrigado por vir. Sou Fernando Almeida, proprietário administrativo do Mirante dos Anjos. Estes são representantes da consultoria que assessora nossos investidores. Há uma pessoa que gostaria de falar com você. A porta se abriu e Marina sentiu o ar faltar em seus pulmões. Entrando na sala, com a mesma postura discreta e atenta, estava o homem da mesa 9. O cliente que reclamara do molho naquela noite fatídica. E foi então que tudo começou a fazer sentido, de um jeito que Marina nunca poderia ter imaginado. O homem da mesa 9 estendeu a mão para Marina com um sorriso discreto. Senhorita Silva, permita-me apresentar-me adequadamente. Meu nome é Eduardo Castilho. Sou o sócio majoritário e verdadeiro proprietário da rede Mirante dos Anjos. Aqueles que conhecem o setor sabem que prefiro manter um perfil discreto, deixando a gestão operacional para pessoas de confiança. Ou, pelo menos, era isso que eu pensava fazer. Marina apertou a mão dele mecanicamente, ainda processando a informação. O dono. Ele era o dono. Estava ali naquela noite, viu tudo e agora estava na sua frente. Dr. Paulo colocou uma mão reconfortante no ombro dela. Senhor Castilho, imagino que esta reunião tenha um propósito específico. Minha cliente passou por uma demissão abusiva, assédio moral, e está sendo ameaçada. Espero que esteja preparado para uma conversa franca. Eduardo assentiu com seriedade e indicou as cadeiras ao redor da mesa. Por favor, sentem-se. E sim, estou preparado para uma conversa muito franca. Na verdade, esta reunião é essencial para o futuro do Mirante dos Anjos. E espero, para o futuro da senhorita Silva também. Todos se acomodaram. Fernando Almeida parecia desconfortável, mexendo nervosamente em uma caneta. Os consultores mantinham expressões neutras, mas atentas. Eduardo abriu uma pasta e começou a falar com uma calma que contrastava com a gravidade do assunto. Há 3 meses, comecei a receber relatórios preocupantes sobre quedas no padrão de qualidade e reclamações discretas de clientes. Nada muito alarmante à primeira vista, mas o suficiente para despertar minha atenção. Decidi então fazer algo que raramente faço: uma auditoria pessoal e incógnita. Visitei 3 das nossas unidades sem me identificar. O Mirante dos Anjos da Paulista foi a última. Ele fez uma pausa, tirando os óculos e limpando-os calmamente antes de continuar. O que vi naquela noite me deixou, para dizer o mínimo, consternado. A comida que serviram a minha esposa e a mim estava evidentemente requentada. O molho tinha aquele sabor característico de gordura oxidada. Eu poderia ter me levantado ali mesmo, me identificado e demitido o responsável na hora. Mas decidi observar como a situação seria gerenciada.
Queria ver se o problema era pontual ou sistêmico. Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela tinha sido observada, testada de certa forma, e então você veio até nossa mesa. Uma garçonete claramente desconfortável, mas profissional. Você levou minha reclamação a sério e voltou para reportar o problema. Eu esperava que o gerente viesse com desculpas, talvez oferecesse um prato novo, tentasse minimizar o dano. Mas o que aconteceu depois superou minhas piores expectativas. Eduardo abriu outra pasta e dela retirou um tablet. Na tela, Marina viu fotografias da cozinha do restaurante, tiradas durante a inspeção da vigilância sanitária. Recipientes abertos, datas vencidas marcadas em vermelho, condições deploráveis de armazenamento. Rodrigo Mendes não apenas serviu comida inadequada naquela noite. Ele construiu um sistema inteiro baseado em cortar custos de forma criminosa, coagir funcionários e fraudar a confiança dos nossos clientes. Tudo para bater metas absurdas e garantir bônus pessoais. E o pior, ele ameaçou e demitiu publicamente a única pessoa que teve coragem de fazer a coisa certa. Fernando Almeida engoliu seco. Sua participação na pressão por resultados financeiros estava implícita, mesmo que não dita explicitamente. Ele sabia que sua cabeça também estava em jogo. Senhor Castilho, eu não tinha conhecimento da extensão desses problemas operacionais. Se soubesse... Eduardo ergueu a mão, interrompendo-o. Fernando, nós conversaremos depois sobre estrutura de supervisão e responsabilidades gerenciais. Agora, meu foco é em consertar o estrago e garantir que algo assim jamais aconteça novamente. Ele virou-se para Marina e, pela primeira vez desde o início da reunião, seu olhar severo suavizou-se. Senhorita Silva, vi você sendo demitida por fazer exatamente o que qualquer funcionário deveria fazer: proteger a integridade do estabelecimento e a segurança dos clientes. Vi você perder seu emprego por recusar-se a mentir. E depois, através do relatório da vigilância sanitária e de algumas investigações discretas, soube que você foi quem denunciou as irregularidades. Marina quis falar, defender-se, mas Eduardo continuou. Não estou aqui para puni-la por isso. Estou aqui para agradecê-la. Você salvou o Mirante dos Anjos de um caminho que poderia ter terminado em tragédia. Se essas práticas continuassem, eventualmente alguém ficaria seriamente doente. Teríamos processos, interdições definitivas, falência. Você evitou tudo isso ao ter coragem de falar a verdade. Dr. Paulo cruzou os braços, ainda cauteloso. Isso é muito bonito, Sr. Castilho, mas palavras não pagam as contas da minha cliente. Ela foi demitida ilegalmente, está sendo ameaçada e sua reputação profissional foi manchada por um funcionário seu. Tem razão. Por isso vim preparado com uma proposta. Marina, primeiro quero lhe oferecer uma indenização justa por tudo que você passou. Danos morais, salários atrasados, todas as verbas rescisórias que lhe são devidas. Além disso, assumo publicamente a responsabilidade pelas falhas de gestão que permitiram que essa situação acontecesse. Marina finalmente encontrou sua voz. E o Rodrigo? A expressão de Eduardo endureceu novamente. Rodrigo Mendes será demitido por justa causa hoje mesmo. Ele responderá a processos cíveis e criminais pelas ameaças que fez a você e por suas práticas fraudulentas. Vou garantir pessoalmente que cada irregularidade seja documentada e apresentada às autoridades competentes. Ele não trabalhará mais em nenhum estabelecimento sério desta cidade. Isso eu prometo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Marina sentiu as emoções agitando-se dentro dela. Alívio, validação, uma estranha sensação de justiça sendo feita. Mas também confusão. Por que ela estava ali? Apenas para receber desculpas e uma indenização. Eduardo pareceu ler seus pensamentos. Mas não vim aqui apenas para corrigir erros do passado. Marina, vim para fazer uma proposta sobre o futuro. O Mirante dos Anjos precisa de uma reconstrução cultural completa. Precisa de líderes que coloquem integridade acima de metas financeiras. Precisa de pessoas que entendam que um restaurante não é apenas comida e decoração, mas sim confiança e respeito.
Ele empurrou um envelope pela mesa em direção a ela. Quero que você volte. Não como garçonete, mas como supervisora de atendimento e qualidade. Seu papel seria garantir que a cultura que Rodrigo criou seja completamente erradicada. Você seria meus olhos e ouvidos, reportando diretamente a mim, não a gerentes intermediários. Salário: 3 vezes maior do que o que você recebia. Benefícios completos e total autoridade para implementar mudanças no atendimento. Marina olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Dr. Paulo também estava surpreso, mas seu instinto profissional voltou rapidamente. Isso é uma oferta generosa, mas minha cliente precisa de tempo para considerar. Ela passou por um trauma. Voltar ao lugar onde foi humilhada pode não ser saudável. Eduardo assentiu. Compreendo perfeitamente. Marina, não precisa responder agora. Leve o tempo que precisar. Mas quero que saiba que essa oferta é genuína. Você provou ter algo que eu não posso ensinar. Caráter. Técnicas de gestão, atendimento ao cliente, controle de qualidade, tudo isso eu posso treinar. Mas coragem moral, isso é inato. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia um contrato de trabalho detalhado e um cheque com um valor que fez seus olhos arregalarem. Era mais dinheiro do que ela ganharia em 6 meses no antigo emprego. Preciso pensar. É tudo que peço. Pense com calma. Converse com pessoas que você confia. E me dê uma resposta quando se sentir pronta. A reunião terminou pouco depois. Marina e Dr. Paulo saíram do prédio em silêncio, processando tudo que tinha acontecido. No táxi de volta, o advogado foi o primeiro a falar. Essa oferta é real, Marina. Ele está sendo sincero. Vi muitas negociações corporativas na minha carreira e essa não foi uma. Foi um pedido de desculpas institucional. Raro de ver. Mas eu consigo fazer isso. Voltar para aquele lugar. Ver as mesmas pessoas, caminhar pelos mesmos corredores onde fui humilhada. Paulo sorriu gentilmente. Não seria o mesmo lugar. Seria um lugar novo, com você no comando. E os colegas que te viram ser demitida agora te veriam voltando como chefe. Isso não é humilhação, Marina. Isso é redenção. Ela passou os próximos 3 dias em uma montanha-russa emocional. Conversou com a mãe pelo telefone, que chorou de alívio com a indenização e de orgulho com a proposta. Conversou com Carla, que praticamente implorou para ela aceitar, dizendo que todos os funcionários estavam rezando para que o ambiente mudasse. E conversou consigo mesma, nas longas noites insones, onde pesava medos contra sonhos. No 4º dia, Marina mandou um e-mail para Eduardo Castilho com 2 palavras. Eu aceito. A resposta veio em minutos, calorosa e encorajadora. Eles marcariam uma reunião de alinhamento para a semana seguinte. Mas antes disso, havia algo que Eduardo queria que ela presenciasse. A demissão formal de Rodrigo Mendes. Marina não tinha certeza se queria estar lá para aquilo. Mas Dr. Paulo aconselhou que ela fosse. Não por vingança, mas por fechamento. Por ver com os próprios olhos que a justiça, mesmo que atrasada, havia chegado. E assim, numa tarde chuvosa de quinta-feira, Marina entrou novamente no Mirante dos Anjos. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Ela não estava mais desamparada. E ela definitivamente não estava mais com medo. Rodrigo Mendes estava prestes a descobrir que intimidação tem consequências. E que a verdade, mesmo quando custa caro, sempre cobra juros muito maiores de quem escolhe a mentira. A sala de reuniões menor do Mirante dos Anjos tinha uma atmosfera sufocante naquela tarde. Rodrigo Mendes estava sentado em uma das cadeiras, claramente irritado por ter sido convocado sem explicações. Ao seu lado estava um advogado que ele contratara às pressas, um homem de meia-idade com pasta de couro surrada. Do outro lado da mesa, Eduardo Castilho, Fernando Almeida e um representante do departamento jurídico da rede. E para a absoluta surpresa e fúria de Rodrigo, Marina Silva. O que ela está fazendo aqui? Essa mulher não trabalha mais neste estabelecimento. Foi demitida por conduta inadequada e por difamar a empresa. A voz de Rodrigo saiu estridente, acusadora. Marina sentiu o estômago apertar por um segundo, mas respirou fundo. Estava ali apenas como observadora, por escolha própria. Não precisava dizer nada.
Não precisava se defender. Outros fariam isso por ela agora. Eduardo Castilho nem sequer olhou para Rodrigo ao responder. Senhor Mendes, sugiro que ouça com atenção o que temos a dizer antes de fazer mais acusações. A senhorita Silva está aqui sob meu convite pessoal. Quanto à sua situação, vamos aos fatos. Ele abriu uma pasta grossa e começou a enumerar com uma frieza calculada. Durante o período em que você esteve como gerente do Mirante dos Anjos, foram documentadas as seguintes irregularidades: uso de ingredientes vencidos, reaproveitamento de alimentos de forma inadequada, coação de funcionários, desvio de verbas através de falsificação de relatórios de estoque e assédio moral sistemático. Tudo isso está documentado através de depoimentos de funcionários, registros fotográficos da vigilância sanitária e evidências digitais das suas próprias mensagens. Rodrigo empalideceu. Seu advogado pegou os documentos com mãos nervosas e começou a folhear rapidamente. Isso é um absurdo. Eu apenas tentava manter a operação lucrativa. Todos os gerentes fazem cortes de custos. Cortes de custos são aceitáveis e necessários. Servir comida estragada não é corte de custos, senhor Mendes. É crime. Coagir funcionários não é gestão. É assédio. E ameaçar uma ex-funcionária através de mensagens não é defesa de reputação, é intimidação criminosa. Eduardo empurrou um papel através da mesa. Este é seu termo de demissão por justa causa. Você não receberá nenhuma verba rescisória, além do que é legalmente obrigatório. Além disso, a empresa entrará com processos cíveis para recuperar prejuízos financeiros causados pelas suas práticas. E as evidências de ameaça contra a senhorita Silva foram encaminhadas ao Ministério Público. O advogado de Rodrigo tentou intervir, mas sua voz saiu fraca. Meu cliente gostaria de negociar uma saída mais discreta. Talvez possamos chegar a um acordo que beneficie ambas as partes. Não há o que negociar. As provas são irrefutáveis. O senhor Mendes terá direito a se defender judicialmente, naturalmente, mas sua relação empregatícia com o Mirante dos Anjos termina agora. Fernando Almeida, que estivera calado até então, finalmente falou. Sua voz tremia um pouco, mas havia determinação nela. Rodrigo, eu compartilho parte da culpa por ter pressionado tanto por resultados sem questionar seus métodos. Mas isso não isenta você das suas escolhas. Você cruzou linhas que nunca deveriam ter sido cruzadas. Rodrigo olhou ao redor da sala, buscando algum aliado, alguma saída. Seus olhos encontraram Marina, e por um momento ela viu algo neles que poderia ser confundido com arrependimento. Mas então ele desviou o olhar rapidamente e a máscara de indignação voltou. Vocês vão se arrepender disso. Vou processar todos por demissão injusta, por difamação, por conspiração. O senhor tem todo o direito de fazê-lo, mas sugiro fortemente que consulte seu advogado sobre a probabilidade de sucesso de tais ações, considerando o volume de evidências contra você. Eduardo levantou-se, sinalizando o fim da reunião. Rodrigo permaneceu sentado por mais alguns segundos, como se ainda esperasse que alguém dissesse que aquilo tudo era um engano. Quando finalmente se levantou, suas pernas pareciam instáveis. Ele saiu da sala sem olhar para trás, seguido pelo advogado que já calculava as poucas opções de defesa disponíveis. Marina permaneceu sentada mesmo depois que a porta fechou. Ela esperava sentir triunfo, satisfação, talvez até alegria pela queda de Rodrigo. Mas o que sentiu foi algo diferente, uma tristeza profunda pela tragédia evitável. Rodrigo tinha talentos, tinha capacidade, mas escolhera o caminho errado repetidamente até não haver mais volta. Eduardo sentou-se ao lado dela. Sei que isso não foi fácil de presenciar, mas era importante que você visse. Importante para seu fechamento emocional. E importante para que toda a equipe saiba que mudanças reais estão acontecendo. Marina assentiu lentamente. Ele poderia ter escolhido diferente. Em tantos momentos, poderia ter escolhido fazer o certo. Sim, poderia. Mas escolhas têm consequências. As suas trouxeram você aqui para este novo papel. As dele o levaram para onde está agora. É uma lição que todos precisamos lembrar. Nos dias seguintes,
O Mirante dos Anjos passou por uma transformação radical. Eduardo Castilho esteve presente pessoalmente durante uma semana inteira, algo inédito na história do restaurante. Ele reuniu todos os funcionários e fez um pronunciamento honesto sobre as falhas de gestão, as mudanças que viriam e a nova cultura que esperava construir. Marina foi apresentada oficialmente como supervisora de atendimento e qualidade. A reação da equipe foi mista. Alguns, como Carla, estavam genuinamente felizes. Outros estavam céticos, acostumados demais com promessas vazias de mudança. E alguns poucos, aqueles que eram próximos a Rodrigo, viam Marina como uma traidora. Seu primeiro dia no novo cargo foi desafiador. Marina chegou cedo, vestindo um blazer azul marinho que comprara especialmente para a ocasião. Ela tinha uma lista de tarefas intimidadora: revisar todos os processos de atendimento, estabelecer novos protocolos de qualidade, treinar a equipe em práticas éticas e, talvez o mais difícil, conquistar a confiança de pessoas que ainda duvidavam dela. A reunião matinal com a equipe de atendimento foi tensa no início. 15 garçons e garçonetes sentados ao redor das mesas vazias antes da abertura, todos olhando para ela com expressões que variavam de curiosidade a hostilidade velada. Marina respirou fundo e começou. Sei que muitos de vocês me conhecem da época em que eu era garçonete aqui. Alguns trabalharam comigo por anos, outros talvez me vejam como alguém que causou problemas e agora está sendo recompensada por isso. Então vou ser direta. Eu não pedi este cargo para ter poder sobre ninguém. Aceitei porque acredito que podemos construir algo melhor aqui. Um dos garçons mais antigos, Rafael, cruzou os braços. Com todo o respeito, Marina, mas você foi garçonete até semana passada. Como pretende nos ensinar algo que já fazemos há anos? Marina não se abalou. Não estou aqui para ensinar vocês a carregar bandejas ou anotar pedidos, Rafael. Vocês fazem isso muito bem. Estou aqui para garantir que nunca mais sejamos colocados na posição de escolher entre nosso emprego e nossa integridade. Estou aqui para que erros sejam corrigidos, não punidos com descontos salariais injustos. E estou aqui para criar um ambiente onde a verdade seja valorizada, não temida. O silêncio que se seguiu foi diferente. Menos hostil, mais reflexivo. Carla foi a primeira a falar. A gente sempre teve medo de reportar problemas, de dizer quando algo estava errado na cozinha, quando um cliente tinha razão numa reclamação, porque sabíamos que seríamos culpados. Isso vai mudar de verdade. Sim, e para provar isso vou implementar algo a partir de hoje, um canal de comunicação direta comigo. Qualquer problema, qualquer preocupação, qualquer sugestão, vocês podem me procurar sem medo de retaliação. Eu respondo por vocês agora. Marina passou o resto da manhã estabelecendo novos protocolos. Reuniu-se com seu Antônio na cozinha, que estava visivelmente aliviado com a saída de Rodrigo. O velho cozinheiro tinha lágrimas nos olhos ao agradecer a Marina por ter tido coragem que ele nunca conseguira reunir. Eu vi tanta coisa errada acontecer aqui, menina. E fiquei calado porque tenho uma esposa doente e não posso perder este emprego, mas me corroia por dentro todo dia. O senhor não precisa mais carregar esse peso sozinho, seu Antônio. Agora somos uma equipe de verdade. No almoço do primeiro dia, Marina circulou pelo salão discretamente, observando o atendimento, fazendo anotações mentais. Ela viu pequenas coisas que precisavam melhorar, mas também viu profissionais dedicados fazendo o seu melhor. O restaurante tinha potencial enorme, apenas precisava de direção correta. À noite, quando o movimento diminuiu, Marina sentou-se na mesma mesa onde tudo começara. Mesa 9. Ela olhou para o salão vazio, para as luzes baixas, para a elegância que escondera tanta podridão. Mas agora havia uma chance real de alinhar a aparência com a essência. Eduardo apareceu do nada, carregando 2 xícaras de café. Mente se eu sentar? Marina sorriu e gesticulou para a cadeira em frente. É seu restaurante. Pode sentar onde quiser. Ele riu baixo e colocou uma das xícaras na frente dela. Então, primeiro dia. Veredito? Desafiador, assustador, mas também esperançoso, se isso faz sentido.
Faz todo o sentido. Mudança real nunca é fácil, Marina. Haverá resistências, tropeços, momentos em que você vai duvidar se tomou a decisão certa. Mas eu acredito em você. E mais importante, você precisa acreditar em si mesma. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas tomando café. Então Eduardo falou novamente, desta vez com um tom mais sério. Há algo que preciso te contar. Vamos abrir uma nova unidade do Mirante dos Anjos em 6 meses. Um projeto grande, em um bairro nobre, com investimento significativo. Estou pensando em você para um papel ainda maior lá. Mas primeiro, preciso que você me mostre que pode transformar esta unidade. Pode fazer isso? Marina olhou nos olhos dele e viu confiança genuína. Não promessas vazias ou manipulação. Apenas fé no potencial dela. Posso. Vou fazer isso acontecer. E ela faria. Porque Marina Silva tinha aprendido a lição mais importante de todas. A verdade pode custar caro no início, mas a mentira cobra juros eternos. E ela estava determinada a construir algo duradouro sobre o único alicerce que realmente importava, a integridade. 3 meses se passaram como um vendaval de mudanças. Marina acordava todos os dias às 5:30 da manhã, ainda sem acreditar completamente que aquela vida era real. O apartamento na Liberdade continuava o mesmo, mas agora as contas estavam em dia, havia comida na geladeira e ela até conseguira enviar dinheiro extra para a mãe em Santos, pagar um tratamento melhor. O Mirante dos Anjos estava irreconhecível, não na decoração ou no cardápio, mas na essência. A atmosfera de medo fora substituída por algo que Marina ainda estava aprendendo a nomear: respeito mútuo. Os funcionários não mais se encolhiam quando cometiam erros pequenos. Não mais sussurravam nos cantos com medo de retaliação. Ainda havia tensões, claro, mas eram tensões normais de qualquer ambiente de trabalho. Não o terror institucionalizado que Rodrigo criara. Marina implementara mudanças significativas. A primeira foi um sistema de feedback bidirecional. Uma vez por semana, ela se reunia individualmente com cada membro da equipe de atendimento para ouvir preocupações, sugestões e problemas. No início, muitos não acreditavam que aquilo era genuíno. Testavam-na com reclamações pequenas, esperando retaliação. Quando perceberam que Marina realmente ouvia e agia, a confiança começou a se construir. A segunda mudança foi nos protocolos de qualidade. Marina estabeleceu checagens diárias na cozinha, sempre em horários alternados, para evitar que problemas fossem escondidos. Trabalhou diretamente com seu Antônio para implementar um sistema de controle de estoque transparente, onde todo ingrediente tinha sua data de validade claramente marcada e nenhum alimento vencido permanecia no local. O desperdício diminuiu ironicamente, porque agora planejavam melhor ao invés de simplesmente reaproveitar tudo. Mas nem tudo eram flores. Marina enfrentou resistências significativas de alguns funcionários que preferiam os velhos métodos, mesmo com todos os problemas. Rafael, o garçom mais antigo, era seu maior crítico. Ele questionava cada nova regra, cada novo protocolo, sempre com um tom de superioridade que fazia Marina ranger os dentes. Em uma terça-feira particularmente difícil, Rafael cruzou uma linha. Durante o serviço de jantar, Marina flagrou-o deliberadamente, ignorando um pedido especial de um cliente alérgico a frutos do mar. Quando ela o confrontou na cozinha, ele explodiu. Você está sendo ridícula com essas frescuras todas. No tempo do Rodrigo, a gente atendia o dobro de mesas e ninguém ficava mimando o cliente com alergias inventadas. Marina sentiu a raiva subir, mas forçou-se a manter a calma. Rafael, alergias não são frescuras. São questões sérias de saúde. E se você realmente acha que a forma como trabalhávamos antes era melhor, talvez este não seja mais o lugar certo para você. O silêncio na cozinha foi absoluto. Todos pararam para observar. Rafael ficou vermelho, claramente não esperando que Marina o confrontasse tão diretamente. Por um momento, pareceu que ele explodiria novamente. Mas então, surpreendentemente, ele baixou os olhos. Você tem razão. Desculpa. É difícil desaprender 6 anos de hábitos ruins. E foi naquele momento que Marina percebeu algo importante.
A resistência de Rafael não era má fé, era medo. Medo de não conseguir se adaptar, de ser deixado para trás, de perder relevância na nova ordem. Ela suavizou o tom. Eu entendo. Estamos todos aprendendo juntos. Mas precisamos estar comprometidos com fazer o certo, mesmo quando é mais difícil. Pode fazer isso? Rafael assentiu, e algo mudou nele daquele dia em diante. Ele nunca se tornaria o funcionário mais entusiasmado com as mudanças, mas parou de sabotar ativamente e começou a cumprir os novos protocolos. Era um pequeno triunfo, mas significativo. Enquanto Marina transformava o Mirante dos Anjos, Rodrigo Mendes enfrentava as consequências de suas escolhas. Ele tentara se candidatar a vagas em outros restaurantes, mas a notícia de sua demissão se espalhara rapidamente pelo circuito gastronômico de São Paulo. Eduardo cumprira sua promessa de tornar públicas as razões da demissão, não por vingança, mas por responsabilidade com outros estabelecimentos. O processo criminal por ameaça avançava lentamente através do sistema judicial. Rodrigo contratara um advogado melhor, que conseguira adiar audiências e negociar possibilidades de acordo. Mas o estrago em sua reputação era irreversível. De gerente respeitado à pária do setor em questão de meses. Marina soube disso através de Carla, que mantinha contato com uma amiga que trabalhara com Rodrigo em outro restaurante anos atrás. Ela esperava sentir satisfação com a queda dele, mas, novamente, só sentiu uma tristeza vaga. Desperdício. Tanto potencial desperdiçado por ganância e orgulho. No quarto mês, Eduardo Castilho convocou Marina para uma reunião em seu escritório central. Ela chegou nervosa, imaginando que talvez as mudanças não estivessem acontecendo rápido o suficiente, que talvez ele estivesse decepcionado. Mas quando entrou na sala, encontrou Eduardo sorrindo largamente, acompanhado de 2 arquitetos e uma montanha de plantas e maquetes. Marina, quero te apresentar o projeto da nova unidade do Mirante dos Anjos. Localização nobre, público sofisticado, capacidade para 200 clientes. Este será nosso carro-chefe. Ele apontou para as maquetes e Marina sentiu o coração acelerar. O projeto era deslumbrante. Arquitetura moderna, mas acolhedora. Iluminação inteligente. Uma cozinha aberta onde os clientes podiam ver os pratos sendo preparados. Era tudo o que o Mirante dos Anjos atual deveria ser, mas nunca conseguira por causa das práticas escondidas. É lindo. E é seu. Marina piscou confusa. Como assim, meu? Quero você como gerente geral desta unidade. Autoridade completa sobre operações, contratações, treinamento. Você construirá a cultura desde o primeiro dia, sem ter que consertar os erros de outra pessoa. É uma oportunidade enorme, mas acredito que você está pronta. Marina sentou-se pesadamente em uma cadeira, processando a informação. Gerente geral. Há 5 meses, ela era uma garçonete à beira do desespero financeiro. Agora estava sendo oferecida a chance de liderar um restaurante inteiro. Eduardo, eu não sei se estou qualificada. Gestão financeira, contratação, todos esses aspectos administrativos. Você aprenderá. Darei a você acesso a cursos, mentoria, todo o suporte necessário. O que você já tem e que não se ensina é integridade e visão. O resto construímos juntos. Marina olhou para as maquetes novamente, para o futuro literalmente desenhado ali. Ela pensou na menina que crescera em um apartamento pequeno em Santos, filha de uma costureira e de um mecânico. Pensou em todos os empregos pequenos que fizera antes de conseguir a vaga no Mirante dos Anjos. Pensou em como quase aceitara a mediocridade, quase engolira as mentiras de Rodrigo para manter o emprego. E pensou em, como uma única escolha, um único momento de coragem mudara tudo. Eu aceito. Eduardo estendeu a mão e eles selaram o acordo. Os próximos 2 meses seriam de preparação intensiva. Marina continuaria supervisionando a unidade atual enquanto participava de treinamentos gerenciais, reuniões de planejamento e processos de seleção para a nova equipe. Seria exaustivo, mas ela estava pronta. A notícia se espalhou rapidamente pelo Mirante dos Anjos. As reações foram variadas. Carla chorou de felicidade
e pediu imediatamente para ser considerada para uma vaga na nova unidade. Seu Antônio abraçou Marina com lágrimas nos olhos, dizendo que ela merecia tudo, aquilo e mais. Rafael deu parabéns lacônicos, mas genuínos. Porém, nem todos ficaram felizes. 2 garçons que eram próximos de Rodrigo pediram demissão na mesma semana, alegando que não queriam trabalhar em um lugar que traíra seu antigo gerente. Marina deixou-os ir sem tentar convencê-los do contrário. Algumas pessoas nunca entenderiam que lealdade não pode existir às custas da ética. No final do 5º mês, Marina fez algo que vinha adiando. Visitou a mãe em Santos. Ela pegou um ônibus numa manhã de sábado e chegou ao apartamento simples onde crescera. Dona Lourdes abriu a porta e abraçou a filha, com força, notando imediatamente algo diferente nela. Você está diferente, filha, mas segura. Durante o almoço de macarrão com molho de tomate caseiro, Marina contou tudo. A demissão, o confronto, a oferta de Eduardo, as mudanças no restaurante e agora a promoção para gerente geral. Dona Lourdes ouviu tudo em silêncio, segurando a mão da filha sobre a mesa. Quando Marina terminou, sua mãe tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre soube que você era especial, Marina. Desde pequena, você nunca aceitou fazer algo errado, mesmo quando era mais fácil. Lembra quando te ofereceram dinheiro para colar na prova do colégio e você recusou? Marina riu através das próprias lágrimas. Eu lembro. Tirei nota baixa, mas dormi tranquila, e é por isso que estou tão orgulhosa. Não porque você virou gerente ou porque está ganhando bem, mas porque você se manteve fiel a quem você é, mesmo quando custou tudo. Elas passaram o resto do fim de semana juntas, conversando, rindo, planejando o futuro. Pela primeira vez em anos, Marina sentiu que podia respirar completamente. O peso que carregara por tanto tempo finalmente se fora. Na volta para São Paulo, enquanto o ônibus cortava a via Anchieta sob o céu estrelado, Marina refletiu sobre sua jornada. Havia começado naquela noite fatídica na mesa 9, quando um cliente reclamara de um molho requentado, uma reclamação simples que desencadeara uma revolução pessoal. Ela pensou em Rodrigo, onde quer que estivesse agora, lidando com as consequências de anos de escolhas erradas. Parte dela ainda sentia pena dele, mas uma parte maior sentia gratidão, porque fora o comportamento dele que forçara Marina a encontrar sua própria força. O telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo. Reunião segunda-feira, 9 horas. Vamos finalizar os detalhes da inauguração. Prepare-se, porque sua vida está prestes a ficar muito mais interessante. Marina sorriu e olhou pela janela para as luzes de São Paulo se aproximando. Sim, sua vida estava prestes a mudar novamente, mas desta vez ela estava no comando. Desta vez era ela quem escrevia sua história. E seria uma história construída sobre verdade, integridade e a convicção de que fazer o certo sempre vale a pena, não importa quanto custe no momento. 1 ano e meio depois daquela noite fatídica na mesa 9, Marina Silva estava de pé na entrada do novo Mirante dos Anjos Jardins, observando os últimos preparativos para a inauguração. O vestido azul marinho que usava era elegante, sem ser ostensivo, profissional, mas com personalidade. Nos pés, sapatos confortáveis, porque mesmo sendo gerente geral agora, ela sabia que passaria a noite inteira em movimento. O restaurante era ainda mais impressionante do que nas maquetes. Janelas do chão ao teto ofereciam vista para um jardim vertical iluminado. A cozinha aberta permitia que os clientes vissem cada prato sendo preparado com cuidado e transparência. As mesas eram espaçadas perfeitamente, garantindo privacidade sem claustrofobia. Tudo naquele espaço respirava a filosofia que Marina passara 18 meses construindo: beleza com substância, elegância com integridade. Marina, os primeiros convidados estão chegando. Carla surgiu ao seu lado, agora promovida a supervisora de atendimento na nova unidade. Ela usava o uniforme impecável da equipe, desenhado por Marina pessoalmente para ser sofisticado, mas prático. Nos últimos meses, Carla se revelara uma líder natural, gerenciando conflitos com diplomacia e inspirando a equipe nova com seu entusiasmo genuíno.
Está tudo pronto na recepção? Tudo. Rafael está posicionado na entrada principal com a lista de reservas. E antes que você pergunte, sim, ele está sorrindo de verdade, não aquele sorriso forçado de antes. Marina riu. Rafael também viera para a nova unidade, mas como uma versão transformada de si mesmo. Os meses trabalhando sob a liderança de Marina o haviam mudado. Ele ainda era direto e às vezes teimoso, mas agora canalizava essas características para garantir excelência no serviço, não para resistir a mudanças necessárias. Ótimo. Vamos começar então. A inauguração oficial seria amanhã, mas aquela noite era um evento privado para convidados especiais. Investidores, críticos gastronômicos cuidadosamente selecionados, autoridades locais e, mais importante para Marina, todos os funcionários do Mirante dos Anjos original que a haviam apoiado durante os momentos mais difíceis. Eduardo Castilho chegou acompanhado de sua esposa, a mesma mulher que jantara com ele naquela noite na mesa 9. Ela abraçou Marina calorosamente. Estava ansiosa para conhecê-la adequadamente. Eduardo não para de falar sobre você e a transformação que causou na empresa. Eu apenas fiz o que precisava ser feito. O mérito é de todos que acreditaram que mudança era possível. Eduardo colocou a mão no ombro de Marina. Essa humildade é parte do que a torna tão eficaz como líder. Mas hoje à noite, permita-se aceitar o crédito. Você merece. Conforme a noite avançava, Marina circulava pelo salão com naturalidade, cumprimentando convidados, verificando discretamente que tudo estava funcionando perfeitamente. A cozinha operava como uma orquestra bem ensaiada. Seu Antônio, que ela conseguira convencer a vir como consultor para treinar o novo chefe, supervisionava tudo com olhos de águia, mas sem a tensão de antes. Os pratos saíam lindos, aromáticos e, mais importante, preparados com ingredientes frescos e processos impecáveis. Um dos críticos gastronômicos, uma mulher elegante na casa dos 50, parou Marina depois de provar a entrada. Tenho que admitir que estava cética. Jovem gerente, primeira unidade sob sua liderança completa. Mas este carpaccio é excepcional. E a atmosfera, a transparência da cozinha aberta, tudo comunica confiança. Vocês não têm nada a esconder. Marina sorriu, apreciando a ironia de alguém escolher exatamente aquelas palavras. Obrigada. Transparência é a base de tudo que construímos aqui. Os clientes merecem saber exatamente o que estão consumindo e em que condições foi preparado. A crítica assentiu aprovadoramente e voltou ao seu jantar. Marina continuou sua ronda, mas foi interrompida por uma presença inesperada na entrada. Dr. Paulo Veríssimo estava ali, acompanhado de sua esposa, ambos sorrindo largamente. Dr. Paulo não sabia que viria. Perderia a inauguração da minha cliente mais notável? De jeito nenhum. Além disso, ouvi falar maravilhas da comida. Eles abraçaram-se calorosamente. Paulo olhou ao redor com aprovação evidente. Você conseguiu, Marina. Não apenas vingança ou justiça, mas construiu algo genuinamente bom. Isso é raro. Não teria conseguido sem sua ajuda naquele primeiro dia. O senhor acreditou em mim quando eu mal acreditava em mim mesma. Foi fácil acreditar. Eu apenas ajudei a abrir algumas portas. Você foi quem teve coragem de atravessá-las. A noite continuou em um fluxo perfeito de conversas, elogios aos pratos e um burburinho animado que enchia o salão de energia positiva. Por volta das 10 horas, Eduardo pediu atenção de todos para um breve discurso. Boa noite a todos. Quero agradecer por compartilharem conosco esta noite especial. O Mirante dos Anjos Jardins representa mais do que uma expansão de negócios. Representa um compromisso renovado com valores que deveriam ser básicos em nossa indústria, mas que às vezes são esquecidos na corrida por lucros. Integridade, transparência e respeito. Ele gesticulou para Marina, que estava ao lado de Carla, perto da cozinha. Esta mulher, Marina Silva, nos ensinou uma lição fundamental há 1 ano e meio. Ela nos mostrou que fazer o certo pode custar caro no momento, mas que mentir cobra juros eternos. Por causa dela, nossa empresa é mais forte, nossa cultura é mais saudável e nossa comida é genuinamente confiável.
Marina, pode vir aqui? Marina sentiu o rosto esquentar enquanto caminhava até onde Eduardo estava. Os aplausos foram calorosos e sinceros. Quando silenciaram, Eduardo estendeu a ela um envelope. Este é o contrato de sociedade minoritária. Você não é apenas gerente desta unidade, Marina. Você é oficialmente sócia do Mirante dos Anjos. 5% da empresa é seu. Porque líderes verdadeiros não devem apenas trabalhar para o negócio. Devem fazer parte dele. Marina sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Sociedade. Ela era dona de parte do negócio. A garçoneta, de 6 meses atrás, mal conseguiria compreender aquilo. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. E então diga algumas palavras para esta equipe maravilhosa que você montou. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas, confirmou que aquilo era real, e então olhou para a plateia de rostos expectantes. Seu Antônio estava limpando os olhos com um guardanapo. Carla sorria com orgulho. Rafael, surpreendentemente, também sorria. Dona Lourdes, que fizera a viagem desde Santos especialmente para a noite, chorava abertamente. Marina respirou fundo e começou a falar, sua voz clara e firme. Quando comecei como garçonete no Mirante dos Anjos há mais de 6 anos, eu pensava que conhecia meu lugar no mundo. Achava que seria sempre a pessoa servindo, nunca a pessoa liderando, e estava em paz com isso, porque trabalho honesto tem dignidade, não importa qual seja. Ela fez uma pausa, organizando os pensamentos. Mas então veio uma noite em que precisei escolher entre manter meu emprego e manter minha consciência tranquila. Escolhi minha consciência e perdi meu emprego. Fiquei aterrorizada com as consequências, mas descobri algo importante. Quando você faz a escolha certa pelos motivos certos, o universo tem um jeito de reorganizar as coisas a seu favor. Não imediatamente, não sem dificuldades, mas eventualmente. Ela olhou para cada seção do restaurante, para cada membro da equipe. Hoje, estou aqui não porque sou a mais talentosa ou a mais experiente. Estou aqui porque me recusei a mentir quando teria sido mais fácil. E porque tive pessoas ao meu redor que me apoiaram quando estava mais vulnerável. Dr. Paulo, que apareceu do nada oferecendo ajuda. Eduardo, que viu potencial onde eu via apenas desespero. Minha mãe, que sempre acreditou que eu era capaz de mais. E cada funcionário que teve coragem de abraçar mudanças difíceis. Marina sentiu a emoção apertar sua garganta, mas continuou. Neste restaurante, nossa promessa é simples. Faremos sempre o certo, mesmo quando for difícil. Trataremos nossos funcionários com respeito, nossos fornecedores com justiça e nossos clientes com honestidade absoluta. Porque integridade não é uma estratégia de negócios, é um modo de vida, e é o único alicerce sobre o qual algo duradouro pode ser construído. Os aplausos foram ensurdecedores. Pessoas se levantaram. Dona Lourdes veio correndo e abraçou a filha, as duas chorando juntas. A equipe inteira da cozinha saiu para aplaudir. Foi um momento de catarse coletiva, de celebração não apenas de um restaurante, mas de uma filosofia de vida. Quando a noite finalmente terminou e o último convidado saiu, Marina ficou sozinha no salão vazio por alguns minutos. Ela caminhou até a janela e olhou para o jardim vertical iluminado, pensando em tudo o que acontecera desde aquela noite na mesa 9. Rodrigo Mendes cruzou sua mente brevemente. Ela soubera, através de Fernando Almeida, que o ex-gerente estava trabalhando em um pequeno bistrô no interior, cargo bem abaixo de suas qualificações. Os processos judiciais se arrastavam, mas ele já pagara algumas das multas e indenizações. Sua reputação no setor gastronômico de São Paulo estava destruída irreversivelmente. Marina não sentiu satisfação com isso, apenas uma melancolia distante. Rodrigo escolhera seu caminho repetidamente e agora vivia com as consequências. Ela esperava que, onde quer que estivesse, ele tivesse aprendido algo. Mas isso não era mais problema dela. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Eduardo. Parabéns novamente, sócia. Amanhã começa a parte difícil, manter o padrão. Mas sei que você vai conseguir. Descanse hoje, você merece. Marina sorriu e guardou o telefone. Ela pegou sua bolsa, apagou as luzes do salão e saiu pela porta da frente.
O motorista que Eduardo insistira em fornecer, para a noite esperava. Mas Marina dispensou-o gentilmente. Queria caminhar um pouco, absorver aquele momento. As ruas dos Jardins estavam relativamente calmas para um sábado à noite. Marina andou devagar, olhando as vitrines das lojas sofisticadas, os prédios elegantes, toda aquela prosperidade que antes parecia pertencer a um mundo diferente do seu. Agora, ela fazia parte daquele mundo. Não porque mudara quem era, mas porque se recusara a mudar. Mantivera-se fiel aos próprios valores mesmo quando custou tudo. E isso, ironicamente, trouxera tudo de volta. Seu telefone tocou. Era Carla, em uma chamada de vídeo. Quando Marina atendeu, viu um grupo de funcionários reunidos em um bar próximo, todos acenando para a câmera. Marina, vem comemorar com a gente. Você disse que éramos uma equipe, então, cadê você? Marina riu, sentindo o coração aquecer. Estou indo. Guardem uma cadeira para mim. Ela desligou e acelerou o passo. Sim, era sócia agora. Sim, era gerente geral. Mas também era parte de uma equipe, de uma família construída sobre respeito mútuo e valores compartilhados. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas de São Paulo rumo ao encontro com seus amigos e colegas, Marina Silva pensou em como uma única noite, uma única escolha, mudara sua vida completamente. Ela pensou em todas as pessoas que estavam onde ela estivera 18 meses atrás, presas em empregos tóxicos, forçadas a fazer escolhas impossíveis entre sobrevivência e integridade. E fez uma promessa silenciosa. Usaria sua plataforma, sua história, para mostrar que outro caminho era possível. Que fazer o certo não era ingenuidade, mas coragem. E que a verdade, mesmo quando custa tudo no momento, sempre prevalece no final. Porque a mentira pode parecer mais fácil, mais segura, mais lucrativa no curto prazo, mas cobra juros eternos. E no fim, apenas a integridade constrói algo que dura. Marina entrou no bar onde a equipe a esperava e foi recebida com abraços calorosos e brindes animados. A noite ainda era jovem e havia tanto futuro pela frente. Um futuro que ela construiria, um dia de cada vez, sempre guiada pela bússola moral que a trouxera até ali. A garçonete que fora demitida por dizer a verdade agora era sócia de uma empresa. A mulher que perdera tudo por se recusar a mentir agora tinha tudo porque mantivera sua integridade. E em algum lugar de São Paulo, em uma pequena mesa de canto, talvez houvesse outra pessoa enfrentando uma escolha impossível, entre o certo e o conveniente. Marina esperava que sua história chegasse até essa pessoa. Esperava que desse coragem a alguém para fazer a escolha difícil, porque no final das contas, essa era a única herança que realmente importava. Não quanto dinheiro você acumulou ou quão alto subiu, mas quantas vezes escolheu o certo quando teria sido mais fácil escolher o errado. E Marina Silva escolhera certo. Sempre. Fim da história. Se a jornada de Marina tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Temos muitas outras histórias de superação, coragem e redenção esperando por você. Comente, abaixo, qual foi o momento desta história que mais te emocionou? E se você já passou por alguma situação onde precisou escolher entre fazer o certo e manter seu emprego, compartilhe sua experiência. Sua história pode inspirar outras pessoas a terem a mesma coragem que Marina teve. Até a próxima história.